Graça e paz, queridos. Eu queria somente agradecer a Deus o privilégio e a oportunidade de servi-lo e o privilégio de servir também com uma parcela do corpo de Cristo, que são vocês. E entender que o nosso irmão mais velho, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, também é servido nesse lugar. Eu agradeço a Deus a oportunidade. Agradeço a Deus pelo William e a Sara, pelos pastores que nos acolheram, mesmo não estando presente, mas através de toda a equipe. E tem uma palavra de Deus em Judas, que fala sobre aquilo que a gente pode deixar para aqueles que estão conosco. Que diz assim: conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiantemente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E demonstrai compaixão para com alguns que não possuem essa certeza. Assim como salvai a outros, arrebatando-os do fogo, e a outros ainda ajudai com misericórdia e temor, repugnando até a roupa contaminada pela carne. Que assim seja a continuidade daquilo que vocês têm feito. Amém? Que Deus nos abençoe, e é uma delícia ouvir o Senhor através do Gessé. Isso tudo estava contratado já, tá? Boa noite, queridos. Saúdo a todos com a doce e sublime paz e a graça do Senhor. Pastor, eu tenho quanto tempo? Não faça isso, pastor. Você sabe que esse negócio de não dar tempo para quem gosta de falar é complicado. Mas quem já está com fome? Pode levantar a mão. Aqui é todo mundo crente, então não pode mentir. Então já está com fome, né? Fome da palavra? Amém. Bem, queridos, eu me chamo Gessé, Suzana, minha esposa. Eu quero pedir perdão para os meus irmãos que eu coloquei um fogo para eles. Queria apresentar para vocês a nossa família. Isso. Eu sou pastor da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, já há 22 anos. Há 5 anos eu não estou mais pastoreando igreja. Eu entendi de Deus que estava na hora de a gente ampliar nosso serviço ao Senhor. Eu e Suzana, nós então começamos um ministério chamado Beracá. Beracá é uma palavra hebraica que significa bênção. E nós entendemos que Deus já nos abençoou tanto. É como o pastor falou aqui, Deus já nos deu tanto, que nós não podíamos reter apenas a um grupo específico. Nós precisávamos compartilhar com mais pessoas. E de 5 anos para cá, Deus tem nos proporcionado momentos maravilhosos, como esse que nós vivemos esse final de semana. Então, eu quero de antemão agradecer aos pastores da igreja, ao William e a Sara em especial, que nos convidaram, e por esse tempo tão precioso. Cada casal que esteve ali em Guaratuba, foram tempos realmente preciosíssimos, e que é um depósito de Deus na nossa vida, e é como o pastor falou, a gente tem entendido que Deus tem cuidado da gente para que a gente tenha força para cuidar de outros. E é isso que nós temos entendido. Eu e Suzana estamos casados há 27 anos, com mais 7 anos de namoro e noivado, são 34 anos. Eu comecei a namorar a Suzana, eu tinha 15 anos, Suzana tinha 17, foi a minha primeira e última mulher, né? A única que tinha nesse universo que me suportaria, né? Então Deus preparou ela para mim e eu para ela, é claro. O pessoal que estava lá no congresso, no encontro, ouviu um pouquinho da nossa história, né? E dessa união maravilhosa surgiram essas 2 flechinhas, que são flechinhas mesmo. Davi tem 1,64 m, mas quando ele está numa bateria e se torna um gigante, é um baterista de mão cheia, né? Homem temente a Deus. Estamos orando já pela sua princesa. A Thalita tem 1,47 m. Lá em casa as mulheres não têm altura, elas têm hora. A Suzana tem 1,50 m e a Thalita tem 1,47 m, né? E eles estão morando em São Paulo.
A Thalita, ela é formada em letras em inglês, ela é professora de inglês lá em São Paulo, está fazendo uma pós-graduação em psicologia organizacional no Mackenzie. Eu, como pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, tenho direito à bolsa integral no Mackenzie, olha que maravilha, né? E o Davi faz ciências contábeis também no Mackenzie e trabalha lá, os dois já estão trabalhando lá. Então, eu e Suzana estamos vivendo um ninho vazio. Quem já viveu ou está vivendo isso sabe que é complicado. Mas Deus é tão bom com a gente que Ele nunca deixa a gente falar de nada que a gente ainda não tenha experimentado. Então, até um tempo atrás, a gente falava de ninho vazio só na teoria. Hoje a gente fala de experiência própria. E lá em casa, o Gessé é o lado mais feminino, né? Eu choro mais, eu tenho mais dificuldade com algumas coisas, a Suzana é mais resistente, mas também chora, né? Tanto é que a gente cansou de chorar hoje, né? Não dá mais para chorar hoje, acabou, esgotou a fonte, né? E então temos vivido isso. E temos vivido desse ministério, né? Com casais e família, Deus tem nos levado pelo Brasil. No final do ano passado, ficamos 35 dias nos Estados Unidos, trabalhando com igreja de imigrantes brasileiros. E assim tem sido a nossa caminhada. Profissionalmente, nós exercemos a psicologia. Tanto Suzana como eu somos psicólogos clínicos que trabalhamos com famílias, com casais. Essa é a nossa especialidade. Na verdade, é o nosso chamado. E assim nós temos servido ao Senhor. Eu acho que só isso, né, Preta? Né? Então, beleza. Gente, eu acho que nós já estamos extremamente edificados com o testemunho da irmã. Viu? Esse Deus é fantástico, né? Esse Deus é tremendo. E uma das coisas que nós temos realmente aprendido é essa dinâmica de Deus de nos dar as coisas. Nos dá de forma realmente abundante. Mas Ele não quer que nós nos aproximemos dEle só por causa disso. Muito pelo contrário. O que Deus tem de melhor para nos dar é dEle mesmo. Né? A cada dia. E eu acredito que você não está aqui nessa noite por acaso, nem que você que está nos ouvindo, está ouvindo por acaso o que Deus tem para nos dizer desde o início desta reunião até aqui. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro. Pedro, nós conhecemos bem a biografia desse apóstolo, nós sabemos o quanto Deus o usou e usa até hoje. Pedro nos deixa duas cartas riquíssimas para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. E a primeira carta de Pedro, ela tinha um propósito que era motivar e fortalecer os crentes daquela época que estavam vivendo muitas situações difíceis, de perseguição, de lutas. Eu penso que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele, em todos os tempos, ele vai viver perseguição, né? Porque viver a vida de Cristo, irmãos, é realmente algo louco, como o apóstolo Paulo fala. O Evangelho de Jesus é loucura, né? Loucura que nós vivemos no nosso dia a dia. Loucura que nós podemos compartilhar, por exemplo, lá no nosso encontro de casais, do tipo, perdoar. Perdoar uma ofensa, né? Amar. Não esse amor que é comum ao mundo que a gente vive, mas aquele amor de Cristo. É loucura. Andar com aquele que eu não quero andar. É loucura. Porém, é uma loucura que tem transformado vidas, e vidas para melhor. Então Pedro, ele escreve a sua primeira carta com esta intenção. Já a segunda carta de Pedro, ela tem um outro propósito. Ela tem o propósito de nos alertar quanto aos falsos profetas, às pregações heréticas, mas acima de tudo, nos estimular ao crescimento espiritual, ao amadurecimento espiritual. Se você fosse dar uma nota de 0 a 10, a tua vida espiritual hoje, a tua dinâmica com Deus, o quanto você tem colocado em prática aquilo que você tem aprendido, que nota você se daria? Não é para dar para o outro, tá? É para você.
Agora não é hora de nós lembrarmos de ninguém, agora é hora de nós olharmos para nós. Foi uma das coisas que nós trabalhamos lá no encontro, né? Essa olhada introspectiva. A gente precisa fazer isso de vez em quando, e a Bíblia nos orienta isso. Lembra lá da ceia? Qual é a recomendação que o apóstolo Paulo nos dá? Examinai o seu marido, examinai a sua esposa, examinai seu pai, examinai os pastores. É isso que diz o texto? O que é que diz o texto? Examinai a você próprio, né? O texto que o pastor usou na entrega das ofertas e do dízimos, ele nos fala, né, que nós precisamos estar dispostos a dar. Mas quanto você tem dado para você mesmo? Em termos de investir na sua vida espiritual. Um princípio que nós trabalhamos lá no encontro foi que nós não damos o que nós não temos. Nós não podemos dar o que nós não temos. Se nós não temos paz, nós não vamos dar paz. Se nós não temos esperança, nós não vamos dar esperança. Se nós não temos amor, nós não vamos dar amor. Se nós não temos paciência, nós não vamos ter paciência com as pessoas. Nós não damos o que não temos. E é por isso que este Deus que nós pregamos, que nós cantamos, Ele é um Deus doador. E é isso que Pedro ele nos fala na sua segunda carta, no versículo 3 do primeiro capítulo. Quando Pedro ele faz o prefácio da sua carta, aquela parte introdutória, ele já se apresenta de uma forma louca. Ele se apresenta como um servo, um escravo. Olha o que diz o primeiro versículo. Simão Pedro, escravo. Qual é a mensagem que você recebe imediatamente na sua mente e no seu coração com essa expressão? Escravo. Qual é o direito que um escravo tem? Tem um direito, de não ter direito algum. Esse é o direito do escravo. E assim que o grande apóstolo Pedro, aquele que por alguns momentos teve o gozo que Jesus teve de andar sobre as águas, aquele que era intrépido, corajoso, esse Pedro ele se viu como escravo. É claro que para chegar nesse ponto aqui ele teve que passar por um processo muito especial. E aí Pedro ele começa então a nos mostrar como nós precisamos crescer espiritualmente. Qual é o maior prédio aqui de Curitiba, em altura? Alguém sabe? Tem, assim... Quantos andares teria o maior prédio aqui em Curitiba? 40? 45 andares? Vamos pensar num prédio de 45 andares. Perfeito? Deu para visualizar? Deu para ver? Você está no térreo. Lá no térreo. E você quer chegar no 45º andar. Você precisa chegar nesse 45º andar. Você tem dois modos de chegar no 45º andar. Quais são? Elevador, escada. Quem aqui, de fato, vai subir pela escada? Um corajoso lá atrás levantou a mão. 2, 3, 4, 5. Pastor, comprove isso. Reúna esses irmãos amanhã. É? Quem iria de elevador? Agora, olhando para a saúde, qual o melhor modo? Escada ou elevador? Elevador? Elevador. Nós sabemos que o exercício é necessário, né, gente? O exercício físico,
né? Nós sabemos o bem que faz, mas é trabalhoso. Jessé, subir 45 andares de escada, tendo um elevador, que é só apertar no botãozinho e se encostar, que o negócio te deixa lá. Né? A grande maioria de nós é assim mesmo. E sabe qual é o complicado, irmãos? É que quando a gente pensa em maturidade espiritual, em vida espiritual, nós queremos chegar à maturidade de elevador. Nós não queremos subir escadas, porque é trabalhoso. Para muitos, basta vir no domingo de noite no culto. Não, tá bom, Jessé, tá bom. Precisa mais do que isso. Jessé, para mim basta ser dizimista, já deu. Para que ofertar? Aí a gente vai ampliando isso, não só em questão à nossa vida espiritual, mas ao nosso casamento, por exemplo. A nossa forma de lidar com os nossos filhos. A forma de lidar com os nossos pais. Nós queremos, na grande maioria das vezes, irmãos, a chegar num objetivo de elevador. É mais rápido, é menos cansativo, mas não gera saúde. Porque o que gera saúde é trabalho, irmãos. É disciplina. É comprometimento, é empenho. É suar. Jesus diz que o reino é conquistado de que forma? Com esforço. O que eu gosto demais de Jesus é que ele nunca ludibriou os seus seguidores, muito pelo contrário, Jesus sempre foi muito claro para quem queria segui-lo. Ele dizia, galera, é o seguinte, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Vocês vão me seguir dessa forma? Sabendo disso? Outra coisa, olha, quem de fato quer me seguir, começa negando a si mesmo. Tome a sua cruz. Você sabe o que significa essa expressão de Jesus dizer para nós, tome a sua cruz? Houve um motim de um grupo judeu, naquele período do primeiro século, que um general romano mandou prender 1000 judeus, 1000. E mandou fazer uma cruz para cada um deles. E pegava aquelas cruzes e colocava enfileiradas nas vielas de Roma. E pregava os cristãos ali, cada um na sua cruz. E ali eles eram apregoados e queimados vivos. Então era uma expressão muito conhecida daquele contexto. Então quando Jesus disse assim, olha, quem quer me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ele está dizendo, você está disposto a viver aquilo ali? Porque é isso que pode acontecer com você. Porque ele sabia que era o que o esperava em breve. Aí ele diz, aí você está pronto para me seguir. Seguir a Jesus é seguir por um caminho apertado. É tentar passar por uma porta estreita. No entanto, é um caminho de vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o nosso Cristo venceu o último inimigo. O que é um câncer, irmãos? O que é uma crise no casamento? O que é um filho dependente? É sofrimento. Mas é como a irmã falou. Se ele ressuscitou Lázaro, que já estava morto, o que é que ele não pode fazer com a gente que ainda está vivo? Mas a questão é, e a minha parte? E o meu esforço? E o meu empenho? E o que eu tenho que fazer? Jesus, ele dá todos os padrões, aí depois ele diz, então agora, siga-me. Dá o primeiro passo. Te move, te envolve, te compromete. Congrega. Descobre qual é o teu ministério. E dá fruto. Porque todo ramo que está na videira e não dá fruto, o que acontece com ele?
corta. Mas o que é interessante é que o que está na videira e dá fruto, ele também é podado. Mas para que dê mais frutos. Isso é cristianismo. Isso é evangelho. E aí eu quero rapidamente compartilhar com vocês essa subida em direção à maturidade, ao crescimento, a um cristianismo mais fortalecido, mais robusto, que me prepara mais para os dias difíceis, porque o próprio Senhor Jesus, ele disse, olha, filhos, povo, discípulos, igreja, no mundo vocês terão muitas aflições, porém tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí o apóstolo Paulo, aos Filipenses, ele nos traz à memória que em Jesus tudo eu posso. Quando era a nossa força, quando era o nosso jeitinho brasileiro, quando era com base nos nossos recursos materiais, quando depende do nosso círculo de relacionamento, aí, queridos, estamos fadados ao fracasso. Porque, por intermédio do apóstolo João, ele diz, Jesus, sem mim, nada podeis fazer. Maridos, esposas, pais, filhos, sem Jesus, não conseguiremos ser o melhor daquilo que podemos ser. Por isso que Jesus é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Dele veio todas as coisas, e para ele voltarão todas as coisas. Creia nisso. E aí Pedro, então, eu quero que você pense nesse prédio de 45 andares que você vai subir de escada, fazendo uma associação à tua vida espiritual, aquilo que você deu uma nota hoje, mas aonde você pode chegar? Sabe por quê, queridos? Porque Pedro diz assim no versículo 3, seu divino poder nos concedeu algumas coisas. É isso que está na sua Bíblia? O que é que está escrito na sua Bíblia? Todas as coisas. Porque o seu divino poder nos concedeu, na minha versão é tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas, aí olha que maravilha, irmãos, vos torneis o quê? Co-participantes do quê, irmãos? Da natureza divina. O que é a natureza divina? É a natureza santa, é a natureza perfeita, é a natureza pura, é a natureza potentosa do Senhor, que nós ainda não somos. É por isso que nós temos medo da morte. Nós não aguentamos algumas perdas na nossa vida. Porque essa natureza divina ainda não está totalmente estabelecida em nós, ela ainda não é clara para nós. Porque ainda há muita humanidade em nós. Ainda há muita carne gritando em nós. É por isso que nós temos que todos os dias vivificar o Espírito. Porque a carne milita contra o Espírito. E o Espírito tem que militar contra a carne, mas com poder e com unção vinda do Senhor. E sabe o que é maravilhoso, irmãos? É que cada um de nós, independentemente da idade, independentemente do sexo, independentemente da condição financeira, intelectual, independente de qualquer coisa, todos nós temos recebido do seu divino poder todas as coisas. E aí, sabe o que é que acontece? É que isso nos torna extremamente responsáveis. Você é o único responsável pela sua vida. Não adianta culpar traumas com pais, com mães, com família, com pastores. Não, não. No final, é você que dá a última resposta. Porque a relação de Deus é com você. Jesus veio a esse mundo restabelecer e restaurar a paternidade do Pai com você.
Deus olhou para você, do jeitinho que você é, com todos os probleminhas que você tem, aqueles probleminhas difíceis. Deus olha para você de um modo único e exclusivo, porque você é assim que é visto por Ele, de um modo único e exclusivo. E aí então Pedro, ele começa agora, a partir do versículo 5, depois de dizer que nós temos agora essa possibilidade de termos essa natureza divina, e ainda mais, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha que maravilha, irmãos, a obra do Senhor. O diabo, ele é terrível. Enquanto ele vem para roubar, matar e destruir, Deus, ele vem para nos dar a oportunidade de uma natureza divina. Ele vem para nos dar uma oportunidade de estarmos totalmente livres da corrupção do mundo. E é como eu compartilhei lá no encontro de casais. Você consegue dimensionar o que é viver sem ter que se preocupar com o pecado? Irmãos, eu não sei o que é isso. Eu não consigo dimensionar isso. Eu falei isso lá no encontro. Sabe por quê? Porque 24 horas por dia, até dormindo, eu tenho que me preocupar em não pecar. Eu não sei, irmãos, eu não sei o que é viver essa dimensão de não ter que não me preocupar em não pecar. Porque eu peco por pensamento, eu peco por emoções, eu peco por desejos, eu peco quando eu falo, eu peco quando eu me calo, eu peco quando faço a coisa ruim, eu peco quando deixo de fazer a coisa certa. É muita forma de pecar. Mas aí o Senhor me diz assim, que quando essa natureza divina estiver totalmente estabelecida, não haverá mais esse tipo de preocupação. Gente, que alívio. Então isso aqui tudo é um treinamento, irmãos. Você resistir ao diabo para que ele fuja de você, e você vivificar o Espírito para que o Espírito acalme essa carne, domine essa carne, nesse mundo é tudo um exercício de treinamento. E quer lugar melhor para ser treinado do que casamento e família? Ô campozinho tremendo de treinamento, hein? Uma vez perguntaram para uma esposa de um grande palestrante de casais e família, para ela assim, você já pensou em se divorciar do seu marido alguma vez? Aí ela disse assim, que é isso? Mas que pergunta? Claro que não, jamais, nunca passou isso na minha cabeça, mas matar ele? Eu não vou nem perguntar quem já pensou dessa forma, para não comprometer ninguém, não é? Aí o apóstolo Pedro diz assim, versículo 5, por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, aí olha a nossa parte, irmãos, eu não posso entrar nessa de qualquer jeito, não dá para entrar nessa de qualquer jeito. O que Deus espera de mim? É que eu me envolva com Ele, com todo o quê? Meu coração, com toda a minha mente, com toda a minha vontade, e aí o texto de Pedro diz, com todo o esforço. Quem aqui já foi trabalhar doente? Quem aqui já foi para a aula doente? Olha a galera, os adolescentes, né? Quem aqui já deixou de vir à igreja porque estava muito frio? Não estou vendo. Vocês percebem como para as coisas da carne a gente tem sempre todo o esforço? Mas para as coisas de Deus, a gente reclama do frio, a gente reclama do calor, a gente reclama porque vai a pé, porque vai de bicicleta, porque vai de ônibus, porque vai de carona. Sempre tem uma reclamação. E aí esse Deus tremendo, ele diz assim, Jessé, meu filho, eu tenho que te amar muito mesmo. Eu não posso desistir de você. É assim que Deus olha para nós, né? E aí Jesus, ele diz assim, meu povo, amem-se, como eu amei vocês, como eu amo vocês. Não desistam um do outro.
Não excluam um ao outro. Não queira mais receber do outro do que você tem dado. Porque o princípio do Evangelho é dar. João 3,16. Verbo prioritário do Evangelho. Dar. É dar. É dar, irmãos. Pedro disse isso, que Deus concedeu, Deus deu tudo para que nós pudéssemos crescer. E aí eu quero concluir mostrando alguns degraus dessa escada em busca desse crescimento. O primeiro degrau, Pedro fala assim, olha, por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé. Então o primeiro degrau é a fé. A fé, ele acrescenta a virtude. Então o primeiro degrau é a fé. Fé é um dom de Deus. Fé é um dom de Deus. Mas, como é que essa fé é depositada em nós? Paulo fala, não fala? Pelo ouvir, estudar a palavra, meditar a palavra, não é isso? Quanto tempo você passa usando o seu celular em um dia? Quanto tempo você vive envolvido com as redes sociais em um dia? Quanto tempo você passa preocupado com seus compromissos profissionais? Quanto tempo você está envolvido com seu lazer e prazeres? Quanto tempo você investe no estudo da palavra de Deus? Aí a gente mensura a fé. Aí a gente começa a condicionar essa fé ao controle de todas as coisas. Tipo assim, se eu tenho dinheiro, eu tenho fé. Se eu tenho saúde, eu tenho fé. Se eu tenho amigos, eu tenho fé. Se todas as coisas do meu planejamento estão acontecendo, eu tenho fé. Mas quando as coisas começam a dar errado, o que acontece? O que acontece com a nossa fé? E deveria ser o contrário. Porque a palavra lá na carta aos Hebreus diz que o cristão verdadeiro, ele vive de quê? Irmãos, como manter um casamento harmonioso sem fé? É impossível. Como educar um filho no caminho do Senhor sem fé? Como um filho pode lidar com um pai alcoólatra, violento, sem fé? Como igreja nós poderemos cumprir a missão do Senhor sem fé? Aí Pedro, então, ele diz assim, o primeiro degrau é a fé. Então, pesquise como é que está a sua vida de fé. Aí Paulo diz então, a essa fé você acrescenta a virtude. Virtude, o que significa virtude? É uma conduta, irmãos, é um procedimento virtuoso, cheio de virtude, cheio de coisas boas, na mente, no coração e no meu comportamento, na minha atitude. Então, como é que eu começo a trabalhar a minha vida? Na minha mente. É por isso que lá aos Filipenses capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo ele diz, olha, o que tem ocupado a tua mente? Então Paulo diz, olha, o que ocupa a tua mente é tudo que vem do alto, o que é bom, o que é justo, o que é de boa fama, o que é agradável. Isso ocupe a sua mente. Porque o ocupar da mente com as coisas que vêm do alto, isso desce para o coração. Aí isso trabalha as nossas emoções, os nossos sentimentos. Aí a nossa atitude ela vai ser uma atitude mais pura, mais santa, mais condizente com essa fé. Aí tem o terceiro degrau. Pedro diz assim, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude. O conhecimento aqui, a palavra grega é gnosis, que significa conhecimento de Deus. E Deus, desde o Antigo Testamento, Ele vai dizendo para nós, olha, me busquem, me procurem, enquanto vocês ainda podem achar.
E tenham uma certeza, quando vocês me procurarem de coração, de mente, vocês vão me achar. É promessa do Senhor. Aí tem um próximo degrau. Esse é um pouco complicado. Quando Pedro diz assim, e o domínio próprio vocês acrescentem ao conhecimento. Ah, irmãos, como é difícil, né, esse negócio de domínio próprio. Ai, quem aqui já falou alguma coisa que se arrependeu? Não devia ter dito isso. Já foi. Palavra lançada não volta. E até você explicar que focinho de porco não é tomada, é difícil. Né? Domínio próprio. Autocontrole. Gente, só tem uma maneira de eu e você termos autocontrole. Sabe qual é? É sermos totalmente controlados pelo Espírito Santo de Deus. É a única maneira. Não tem outro jeito. Porque quem eu sou e quem é você? Sabe quem é que eu sou? Eu não vou falar por você, eu vou falar por mim. O Gessé é um cara extremamente egoísta. O Gessé é um cara orgulhoso. O Gessé é mentiroso. O Gessé é vaidoso. O Gessé é avarento. O Gessé é tudo isso, sou. E muito mais, é porque eu esqueci agora. Mas quando você olha para o Gessé e vê tudo isso, sabe o que você também tem que ver? É que é por esses assim que Jesus veio a esse mundo. Porque ele não veio buscar os sadios. Ele veio buscar o doente. Mas isso não é para nós nos orgulharmos. Isso é para nós nos humilharmos. E agradecer pela graça misericordiosa de Deus. E aí, esse domínio próprio, controlado pelo Espírito Santo de Deus, ele também nos faz ter cuidado até com o que a gente fala. O apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, ele diz assim, olha, que toda palavra que sair da sua boca, seja para edificar. Irmãos, como nós nos autodestruímos e destruímos as pessoas que nós amamos com a palavra. Palavra dura, palavra grosseira, palavra ofensiva, que nós maridos muitas vezes dizemos para nossas esposas. Palavras desrespeitosas, humilhantes, que muitas esposas dizem para os seus maridos. Palavras irritantes, que muitos pais proferem para os filhos. Palavras desrespeitosas, desonrosas, que muitos filhos proferem para os seus pais. Mas quando somos realmente controlados pelo Espírito Santo, a nossa boca se torna canal de bênção, de prosperidade. Aí o próximo degrau. A piedade. A piedade é uma vida rendida ao Senhor. É uma vida em que o reino dele é em primeiro lugar e as coisas que nós necessitamos virão dele. Não as que nós queremos. Porque nem saber o que a gente quer, às vezes é fácil para nós. É por isso que Tiago nos diz que muitas e muitas vezes pedimos e não recebemos. Por quê? Pedimos mal. Mas o Senhor sabe o que você precisa, meu irmão. Lembra quando Jesus uma vez encontrou um cego? E aí ele perguntou para o cego, o que tu queres que eu te faça? Poxa, que Jesus é esse? Que pergunta para um cego o que é que ele quer que faça? Eu e Suzana, nós moramos em Maringá há 14 anos, mas nós somos de Belém do Pará. Já ouviram falar nisso? É aqui no Brasil. É uma cidade maravilhosa, a cidade do açaí. Quem gosta de açaí? Pois é, mas esse açaí que vocês tomam aqui é tudo falsificado, tá? Isso aí é um absurdo que fizeram com o açaí do Pará. Né? Nós tínhamos um trabalho, já ouviram falar na Feira do Vero Peso? Nunca? Ah, outro, lá em Belém fala português. Não é indiês, tá?
Nós tínhamos um trabalho lá em Belém, no meio da semana, de ir eu não sei, eu vou pegar por base Maringá. Maringá não tem miséria. Maringá, até a pobreza em Maringá é uma pobreza rica. Né? A gente começou a fazer um trabalho de entrega de sopa lá em Maringá, não tinha para quem dar. É sério. Aí nós fomos para as prostitutas, né, dependentes químicos e tal. Mas lá em Belém tem miséria, pobreza. E nós íamos levar sopa, levava roupa, lá não faz frio. Lá é calor o ano inteiro. Né? O frio, mais frio lá é 33, 34. É uma maravilha. É frio. Já chegou a 26, assim, lá, naquele inverno terrível. A gente ia levar sopa, ia levar roupa, e a gente dava. Voltava uma semana depois, alguém chegava assim, não dê mais roupa para esse pessoal, porque eles não querem roupa, porque eles pegam a roupa, eles vendem para comprar droga. Eles não querem roupa, eles querem droga. Então, às vezes, se você chega para um transeunte, um bêbado, que muitas vezes, infelizmente, está lá deitado na sarjeta, você pergunta para ele, o que você quer? Uma garrafa de pinga. Não quer comida, não quer um banho. Porque é a fuga dele, é como ele consegue viver a realidade menos sofrida dele. Então Jesus, quando pergunta para o cego, meu filho, o que você quer que eu faça com você mesmo? Qual é a sua maior necessidade hoje? Olhe para você, não é para o seu marido nem para a sua esposa. Olhe para você. Qual é a sua maior necessidade hoje? Como ser humano, como pessoa. Você sabe dizer? Se Jesus estivesse, e está, agora, diante de você, e fizesse a pergunta que ele fez para o cego, o que você quer que eu faça com você hoje? Quem aqui pensou nos números da Mega Sena? Piedade é essa vida centrada no Senhor. É a vida de louco. O louco que ama quando não dá para amar. O louco que perdoa quando é ofendido. O louco que está disposto a andar 2 milhas para aquele que pediu para andar 1. O louco que tem mais prazer em dar do que receber. E aí Pedro depois ele diz, olha, e com tudo isso sejam perseverantes. Permaneçam. Foi uma das coisas que nós trabalhamos no nosso encontro. Permanecer em Cristo. Nosso irmão Paulo, ele, no finalzinho da sua carreira, ele dá esse testemunho. Olha, gente, eu não comecei muito bem, mas eu fui melhorando, fui me aperfeiçoando, fui crescendo. Chegou o momento que eu parei, dei uma olhada e disse assim, não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo, de acordo com aquilo que já alcancei, e assim eu vou. Aí chega no final do ministério dele, ele pode então dizer, combati o bom combate, completei a carreira. Guardei a fé. Precisamos permanecer em Jesus. E como é que eu permaneço em Jesus? Capítulo 15 de João, fazendo a vontade dele. E infelizmente a vontade de Jesus nem sempre é a nossa vontade. Mas é assim que eu permaneço, é assim que eu persevero. E aí ele fala da virtude maior, o amor. Mas antes ele fala da fraternidade. Porque, queridos, só tem uma maneira de nós vivermos verdadeiro amor. É nos relacionamentos. É no casamento. É no trato da família. É no trato do irmão. É no trato do inimigo. É para isso que o amor existe. E Jesus deu o maior de todos os exemplos, porque Ele nos amou quando nós não queríamos nada com Ele. E Ele permaneceu nos amando e nos ama até o fim. O amor não é o último degrau. O amor precisa estar em todos os degraus. Porque Paulo ele diz, sem amor, nada dará fruto.
Como é que você ama? Maridos, como é que você tem amado a sua esposa? Esposas, como você tem amado o seu marido? Pais, como você tem amado seus filhos? Filhos, como você tem amado seus pais? Irmãos, olhe para o seu lado. Olhe um pouquinho. Olhe para a pessoa que está perto de você. Como é que você tem amado essa pessoa? Eu quero concluir dizendo o padrão desse amor. O padrão desse amor é o modo como Cristo nos amou, nos ama e nos amará até o fim. Você sabe como é que Cristo amou você? Você sabe como Cristo ama você? Você sabe como Cristo perseverará até o fim amando você? Leia a Bíblia. Fortaleça a sua fé. E aí viva o amor. E aí João, na sua primeira carta, ele fecha dizendo: Deus é amor. Você quer viver o amor? Seja um filho, uma filha de Deus, fiel, comprometido. Aí você vai exalar o amor, nas suas palavras, nas suas atitudes, até no seu silêncio. Porque você vai poder chegar com uma pessoa e abraçar. Ah, gente, como um abraço é bom. Na hora do desespero, da solidão e da dor. Não precisa abrir a boca para nada. Só abraçar. E é assim que o Senhor faz com a gente muitas e muitas vezes. Na calada da noite, quando o sono não vem, quando o choro engata, Ele nos carrega no colo, nos abraça e nos dá o sono do justo. Como é que está a sua vida hoje? Como é que está o seu crescimento? Você está buscando os elevadores ou está buscando a escada do crescimento? Eu quero te convidar nessa noite a subir essa escada com todo o esforço, fazendo uso de tudo que o Senhor tem te dado. Sabe aquela perguntinha que eu fiz no início? Que nota você daria para você mesmo hoje ao analisar a sua vida espiritual? Eu quero chamar aqui na frente quem está abaixo da média. Vai ser uma prova de recuperação. Lá no Sesumar, onde eu fui capelão, por 2 anos e meio, a média lá é 6. Da minha época que eu estudava com a Suzana, era 8. Mas está muito fácil hoje em dia. E mesmo assim tem gente que só passa fazendo sub. E brinque que às vezes é a sub da sub. Então eu vou usar a média 6, tá bom? Se você, ao se analisar hoje, mas isso é com verdade, irmãos, e a nota que você se deu é menos de 6, eu quero te chamar aqui à frente agora. Passo de fé, de coragem. Isso. Muito bem. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Porque a sua palavra é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia. Dá uma visão na tua prova de novo e vê se é a nota mesmo que você deu. Ainda tem chance. Irmãos, nós só somos aprovados pela graça de Deus. Nada que eu e você façamos nos torna merecedores de nada. Mas é justamente isso que Deus quer, que a gente tenha esse reconhecimento. Sabe? É o cego dizer para Jesus: Senhor, me faz ver. Mas vê quem eu sou. Vê a minha história. Vê como realmente está o meu casamento. Vê como realmente está a minha forma de tratar minha esposa, meu marido, meus filhos, meu pai, meu irmão, aquela pessoa que eu carrego no
peito uma mágoa, um rancor, uma lembrança doída que eu não abro mão dela por nada. Peça essa visão. E aí ouça do médico dos médicos, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores. Teus olhos estão curados, filho. Eu quero pedir ao pastor da igreja, que venha orar pelo seu rebanho. Vamos orar. Pai, como Davi, nós oramos, pedimos que o Senhor sonde o nosso coração. Sonda o nosso coração, ó Deus. E vê onde há um caminho mau. E ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a crer no Senhor, no seu perdão, no seu favor sobre as nossas vidas. Concede graça a cada um de nós, ó Deus, a se submeter ao agir, ao mover, à ministração do Espírito Santo. Pai Celeste, em nome de Jesus, que a sua unção venha sobre nós, curando onde há ferida, onde há autocondenação. Hoje, Pai, eu peço que o Espírito Santo testifique a cada coração aqui o teu amor, o seu cuidado sobre cada um, a sua alegria pela vida de cada um, o seu agir na vida de cada um. Espírito Santo de Deus, por gentileza, consolida-nos e fortalece a vontade de cada um aqui a se esforçar, a andar diante daquilo que o Senhor deu hoje e a ter um coração grato, um coração rendido, um coração entregue ao Senhor a cada dia, a cada instante, a cada momento. Espírito Santo de Deus, sim, Senhor, fortalece-nos a cada um em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Muito obrigado, ó Pai. Bendito seja o Senhor, pela sua graça transbordante, pelo seu favor imerecido, constante, abundante sobre nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor.